foi-lhe dado muito incenso para pôr com as ofertas das orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Aí no verso 4, a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subia da mão do anjo até diante de Deus. Podeis vos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, estamos diante de uma palavra, nessa tarde conversando com o Espírito Santo. Ele disse que você vai falar sobre oração. Sabemos que é o culto do amigo. Você vai lá em Jó, capítulo 42, você vai ver Jó orando pelos seus amigos, tá? Então, quando nós falamos de oração aqui, você envolve os teus amigos nas orações também, e Deus vai abençoando poderosamente. Nós estamos diante de uma palavra, um livro, que por mais complexo que ele seja, ele também tem a sua parte simplória e literária. O Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. Apocalipse deriva na Septuaginta Calor, que foi traduzido para o grego Apocalipsis, que para nós é revelação. Ou melhor, significa expor uma verdade em que estava em oculto às claras. O Apocalipse foi escrito em Éfeso pelo apóstolo João aproximadamente no ano de 96, quando ele foi lançado lá pelo imperador por nome de Domiciano. Após este imperador sair do poder, um outro imperador por nome de Nerva entrou no poder, tirou João de Patmos, e João voltou para Éfeso, levando consigo as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia que você conhece. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamos, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Você pode perguntar, o que fez João para merecer tamanha sentença, tamanha condenação, para estar exilado, um senhor de idade num lugar daquele? E eu te respondo, ele te responde no capítulo 1 de Apocalipse, o verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro nas aflições de Cristo, encontrei-me na ilha chamada Patmos, por amor da palavra de Deus e do testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por nada mais ele se encontrava ali, irmão Lino, a não ser por ser um testemunho do Evangelho de Cristo e um sofredor também. Eu glorifico tanto a Deus, sabe por quê? Porque João fala de tantos mistérios, tantas coisas boas. E eu conversando com o pastor Lino, já falo do material dele. Compre o livro, que é muito bom. O Mateus 24, que é todo escatológico, versículo por versículo. E o importante, as 4 linhas escatológicas estão sendo comentadas ali. Um material muito bom, para que você venha aprender mais desse livro. E quando eu vejo ali, no capítulo 1, ele vê Cristo ressuscitado, pastor Isaías. O João, ele vê o Cristo ressuscitado. Ele diz, quando eu vi, me pus como morto aos seus pés, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, João, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave do inferno, eu tenho a chave da morte, e você não vai morrer aqui, porque eu vou revelar algo que você precisa passar para minhas igrejas que estão aguardando. Quando chega no capítulo 8, tem a abertura dos selos, não vou comentar os 7 selos, mas ele fala de algo muito importante ali, que ele fala da presença de um anjo, e o tema nessa noite, o Senhor me revelou um tema e eu quero utilizá-lo. Os céus à disposição de uma igreja que ora. Os céus inteiros entram à disposição de um crente que ora. É por isso que você vai ler que Tiago diz que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, e é real, porque quando um justo ele se propôs em orar e consagrar ao Senhor, ele coloca os céus inteiros para trabalhar. Primeiro personagem celestial que João apresenta aqui como personagem celestial são os anjos. Quando um crente propôs no seu coração a orar, os anjos já começam a trabalhar. Ele diz aqui que o anjo desce no recipiente, no lugar
aonde tem alguém orando, e ele apanha as orações deste crente, e ele leva para a presença de Deus. E o que me chama a atenção aqui, anjos no hebraico, malak, no grego angelos, para nós no português, mensageiros enviados. E anjo, eles como mensageiro anunciaram o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, avisaram os magos que não voltassem para junto de Herodes pelo mesmo caminho. Também como mensageiro anunciou a José que tomasse o menino e a sua mãe e fosse para o Egito, porque Herodes havia de chegar em Belém da Judéia para matar todas as crianças. Como mensageiro, o anjo, ele trabalha a serviço do povo de Deus. Prova disso, Hebreus capítulo 1, versículo 14, a respeito dos anjos. Porventura não são todos eles espíritos ministradores para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sim. A respeito dos anjos está escrito: todos eles foram criados para servir a igreja que há de herdar a salvação um dia. Quanto ainda crê nessas prioridades bíblicas? Quantos ainda acreditam que Deus envia o seu anjo para nos livrar de todo o mal que vem? Para aqueles que temam o Senhor, porque o seu anjo livrará de todo o mal. Primeiro personagem celestial, os anjos, que eles começam a trabalhar. E nessa noite eu acredito que Deus mandou anjo aqui. Nós não adoramos anjos, não cultuamos a anjo, porque anjo ele trabalha só a serviço de Deus. Não faça amizade com anjo, não coloque cadeira para anjo, mas só adore a Jesus. Porque o anjo, assim como ele vem para trazer a bênção, ele também vem para matar se necessário for. Se for amigo de Deus, o anjo vem trazer a bênção. Se for inimigo de Deus, lá no Egito, meia-noite, passou um anjo e disse assim: aos obedientes que colocarem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o meu anjo vai respeitar. Se alguém não obedecer tal ordem, esse vai morrer. Então não, nada de amizade com o anjo, mas amizade com Jesus. Quantos são amigos de Jesus? É o culto do amigo, né? Amigos de Jesus têm proteção de anjo. Então nós observamos aqui, meus queridos, rapidamente, que nós não temos muito tempo. O tempo é bom, mas para mergulhar aqui não. Nós observamos que ele fala de uma segunda coisa muito importante. Ele fala que as orações, através de um anjo, chega, e de repente o outro anjo põe-se junto ao altar, tendo um incensário na mão. O que é incensário? Ele possui incenso. E esta colocação de João aqui, ele vê o anjo misturando as orações que subiram junto com o incenso e prendendo fogo, para que esse incenso suba e seja um bom cheiro na presença de Deus. Esse incensário aqui é a oração que sobe. Ele diz que este incensário colocado na mão do anjo, ele é prendido fogo. Por mais que você não vê fogo no capítulo 8, em Isaías capítulo 6 você vai ver. Isaías tem uma visão de Deus sobre o altar, o trono de Deus. Ele diz: os meus olhos viram o Senhor, a casa se encheu de fumaça. E ele viu os serafins, que serafins também são o segundo personagem celestial que eu coloco aqui. Anjos que possuem 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam. Os serafins, eles não podem enxergar. Você vai ver isso lá no tabernáculo, quando Moisés coloca em cima da tampa do propiciatório, todo de ouro, 2 personagens angelicais, um olhando no sentido de proteger a glória do Senhor. Os serafins não conseguem enxergar, porque a função deles não é proteger. A função de proteger é a função de querubim, a de serafim é adorar. Então eles não podem ver. A regra é tampar os olhos, tampar os pés e voar e abrir a boca e dizer: Santo, Santo, Santo
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, a igreja, está cheia da sua glória, porque na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, ele diz: Pai, a glória que tu me destes, eu dei a eles para que eles sejam um, como nós somos um. O Isaías, ele diz que no altar tem fogo. João diz que neste altar aonde chegam as orações, tem incenso. E o mesmo altar, Isaías diz que tem fogo. Os meus olhos viram ao Senhor. E observa aqui uma exceção. Isso aqui o Senhor revelou para mim, está sendo filmado e registrado. Ministro Vanderlei Camargo. Olha o que Deus revelou para mim. Que Deus abriu uma exceção, pastor Isaías, para os serafins olharem quando se tratava de um crente orando. Porque o Isaías estava orando: ai de mim, que vou perecendo, lembrando dos seus pecados e expondo as suas misérias diante de Deus. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E o duro que quando você se coloca na presença de Deus e vê o Senhor, além de você ver as suas misérias, você também começa a ver os que te rodeiam. E ele diz: e ai de mim que vou perecendo, reconhecendo os seus pecados e também observando o meio com que ele habitava e convivia. E também habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o mais importante, os meus olhos viram o Senhor. E quando ele encerra esta oração, os serafins que não podem enxergar, é a regra, um abre a asa assim e olha. E ele voa, pega uma tenaz. Isso daqui Deus me revelou no texto. Uma tenaz, uma turquesa, um alicate, como você entender. E ele vai até o altar de Deus, olha aqui. E ele pega o fogo que está no altar de Deus, e vai até o profeta e toca nos seus lábios. Este fogo, esta brasa do altar de Deus é a mesma brasa que acende o incenso da oração do crente, que produz o bom cheiro. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que está entendendo esta mensagem? Você pode abrir a boca e glorificar o nome do Senhor? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, e a Bíblia comprova isto, eu vejo aqui que você não precisa estar lá corporalmente, nem em corpo de glória e nem literal, até porque você não pode. O único que foi lá foi o apóstolo Paulo, que na igreja de Corinto testemunhou que há 14 anos atrás ele tinha ido. E João, quando entra no êxtase do arrebatamento, quando o coração fica pulsando 70 vezes por minuto, bombardeando o sangue, e ele está passeando na glória. Quem vê ele, ele está ali desmaiado, dormindo, adormecido, mas na verdade a sua alma e o seu espírito está passeando lá em cima e vendo todas as maravilhas que Deus estava revelando a ele. E quando eu observo isso daqui, quando ele registra um incenso, não precisa você estar corporalmente lá. Se você dobra o teu joelho, é como se você fosse transladado para o céu. E você ficasse frente a frente, conversando com o Senhor e apontando as necessidades e obtendo o socorro de Deus. Prova disso, Daniel capítulo 10, versículo 12. Não temas, varão muito valoroso, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a te humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel capítulo 10, versículo 3, ele diz que propôs no seu coração, versos 2 e 3, de orar e consagrar 3 semanas. Quem via Daniel, e o verso 3 ele diz que ele não tomou vinho, ele também não se alimentou dos manjares e nem se ungiu, e não colocou as suas vestimentas, porque ele era uma autoridade lá na Babilônia. Mas quem via Daniel, Daniel estava sofrido, semblante decaído, olho no fundo. E alguém carnal olharia para Daniel e diria assim: está sofrendo demais, coitado desse irmão. Mas alguém espiritual diz: ele está numa batalha, ele é um vitorioso, ele é um guerreiro. Nunca julgue ninguém. Haverá um momento que nós precisaremos orar a Deus. Haverá um momento que temos que esquecer das nossas posições, porque Daniel tinha posição em Babilônia.
Haverá um momento em que a posição e a influência com Ciro, o grande imperador da Babilônia, não resolveria para ele aquela sessão de conversa. Mas ele precisaria, pastor Isaías, dobrar os seus joelhos, colocar vestimentas comuns, propor oração e o jejum na sua vida e buscar a Deus. E ele consegue fazer com que anjo desça, leve as orações, e anjo desça para confortá-lo. A partir do versículo 11 do capítulo 10, você vai ver que o anjo chega, conforta ele. E ele diz: desde que o Senhor me deu essas visões, nada de força restou no meu corpo, mas o Senhor me conforta. Eu quero te dizer, se você nessa noite, amigo internauta que está congregando, cultuando a Deus conosco aqui, eu profetizo na tua vida, onde você estiver agora, eu continue orando e batalhando espiritualmente, porque o Senhor entrará na hora certa nesta grande batalha, e você será vitorioso. Sem alongar muito, esta oração com incenso, o tabernáculo é a réplica disso daqui que Deus revelou a Moisés. Para você entender aqui o que João está dizendo que isso daqui é o mesmo sistema da liturgia do culto da antiga aliança. Lá tinha o antitipo representado pelo animal, que representava o verdadeiro tipo, que era Jesus, que haveria de vir para morrer pela humanidade. O incenso aqui representa este sacrifício sendo aceito pelo sacerdote. Quem pecava trazia um animalzinho, dependendo do seu pecado, era o animal estipulado. O sacerdote pegava a mão do ofertante transgressor e colocava sobre aquele animal, fazia uma oração e transferia o seu pecado para aquele animal. Imolava o animal, expandia ali o seu sangue, prendia fogo, e aquela fumaça subia, e Deus cheirava e liberava o perdão para aquele pecado. Nós observamos que João está dizendo a mesma coisa aqui, no capítulo 8, versículo 3 e 4, irmão Lino, que esta oração misturada com incenso é o mesmo cheiro agradável que Deus recebe ali. É como se você estivesse pessoalmente. É como Paulo diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional, o vosso culto com a lógica. Só os que estão entendendo essa mensagem aqui. Eu quero te dizer que nessa noite as tuas orações, elas te colocam pessoalmente diante de Deus. É preciso nós voltarmos a acreditar nas orações. É preciso voltarmos a acreditar em Deus. É preciso, pastora Beth, minha pastora querida, ainda dobrarmos os joelhos. Às vezes estou trabalhando aqui, dá coisas erradas, e ela fala: espiritualize isso. Isso é fúria do inimigo. E às vezes eu oro aqui dentro. Só Deus sabe, ela é muito amiga minha. Pode confirmar, levantando a mão? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Ela gosta de espiritualizar as coisas. Eu chego em casa e digo: Janete, a verdade é que nós temos que espiritualizar as coisas. Ore. Volte a orar. É gostoso, sim, ensaiar aquele sorriso no espelho, colocar um terno bonito igual o meu, um sapato bonito. Chegar no irmão, glória a Deus, vai dar tudo certo. Tem que ter oração também. Haverá um momento que isso não vai resolver. Haverá um momento que isso não vai conseguir solucionar as coisas. Mas é o momento de nos despir de tudo que possuímos e confiar em Deus em oração, porque a nossa oração fará com que Deus entre em providência ao nosso respeito. Você pode glorificar ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? A tua oração em forma de incenso na presença de Deus. Eu quero encerrar isso daqui, porque eu quero que a igreja ouça e quero ouvir também mais um louvor com Luiz e Ana Castilhos. Então eu quero dizer para você que veio essa noite, nós faremos uma oração por você nesse lugar. Já foi orado por você. Acredite, eu quero profetizar na tua vida.
Ore, faça a oração que Daniel fez, oração com propósito. Sabe por que o nosso pastor está em pé e vai manter-se em pé? Porque uma igreja ora por ele. Atos capítulo 12. O versículo de número 1 a seguir diz que a fúria de Satanás é grande contra a liderança da igreja. Herodes propôs no seu coração judiar, massacrar o povo de Deus. O texto, a partir do versículo 1 do capítulo 12, vai dizer que Herodes mandou matar Tiago e prendeu Pedro na prisão. E ali a passagem bíblica vai dizer que Herodes viu que os judeus se agradaram com a morte de Estevão, e ele prometeu que Pedro morreria também. Mas o versículo de número 7 vai dizer que um anjo desceu na prisão. Enquanto a igreja orava na casa da irmã Maria, o capítulo 12, o verso 7 de Atos dos Apóstolos, vai dizer que o anjo desce na prisão, toca ao lado de Pedro e diz: acorda e levanta e coloca as tuas vestes, porque temos que sair daqui. Versículo 8, 9 e 10 vai dizer que Pedro, ele estava pensando estar tendo uma visão. Versículo 11, ele diz que o anjo desaparece já lá na rua. E ele diz: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo na prisão e me libertou do calabouço. Quantos aqui tomam posse desta palavra? Deus está enviando providência para a tua vida. As portas serão abertas porque o Senhor tem anjo chaveiro. Aleluia. Abre porta, abençoa. Nós temos que acreditar nisto. Continue orando. Para aqueles que oram, aguardam o tempo de Deus. Para aqueles que oram, mesmo que as situações não sejam favoráveis, eles sempre terão um sorriso e uma alegria para dizer: eu te agradeço, Senhor. Para aqueles que oram, sempre haverá alguém que procure o socorro de Deus através dele e vai obter. Fique com esta palavra. Os céus estão à disposição. Deus está te colocando na presença dele através da oração. Essa tua oração, ela tem que ser uma oração com inteligência. Tem que ser uma oração intercessora. Tem que ser a oração de Neemias, com lágrima, intercedendo pelo próximo. Sabe por quê? Porque essa oração, ela é apurada, ela é testada. Ela é misturada com incenso. Por isso que não fazemos aquela oração de vingança. O irmão se entristece, você vai lá apresentar ele para Deus. O irmão tropeça numa pedra, ou tem um AVC, você diz que é a tua oração que chegou. De jeito nenhum. Aquilo estava já para acontecer. Deus não recebe esse tipo de oração. O anjo pega esta oração, mistura com incenso. Oração de vingança, oração de mágoa, ela cheira mal. A oração, ela tem que cheirar bem na presença de Deus. Continue aplicando, orando pelos teus líderes, pelos teus amigos e pela tua igreja e pela tua família, porque a oração é a solução. Eu volto o microfone, depois fará uma oração. Agora já o apelo. Glórias a Deus. Nesse momento eu quero convidar você que entrou aqui nessa noite. O Espírito Santo te trouxe nesse lugar. Nós queremos